Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Não é batida. segredo que os principais fabricantes de automóveis sempre fizeram seu principal fluxo de caixa com modelos produzidos em massa, que saem da linha de montagem, se não em milhões, pelo menos em tiragens de 6 dígitos. Entretanto, se o mundo das 4 rodas existisse apenas com base em cálculos escrupulosos de financistas de altos cargos, nunca teríamos visto toda essa loucura de engenharia e design, que brilhou sob os holofotes em todos os tipos de exposições, forçando os visitantes a repensar sua visão do futuro próximo. E qual é o objetivo dessa loucura? Em primeiro lugar, é uma demonstração visual das perspectivas de desenvolvimento e do potencial tecnológico já disponível. Em segundo lugar, é um componente de imagem, projetado para alimentar o interesse pela marca, tanto na imprensa quanto entre o público-alvo. Em terceiro lugar, é uma boa maneira de testar desenvolvimentos inovadores, planejados para serem lançados em série no futuro. Todos os itens acima foram a motivação da equipe que trabalhou no Buick XP300, designado internamente como XP9. Tudo começou em 1938, quando foi lançado o Buick E-Job, que muitos consideram o primeiro carro conceito da história da indústria automobilística mundial. A propósito, a letra Y não foi escolhida por acaso. Naquela época, ela era usada na designação de aeronaves experimentais na aviação. O design, criado por Arley e Arrow, não se encaixava de tal forma nas ideias usuais sobre veículos que um dos repórteres, tendo visto o carro 10 anos depois de seu lançamento nas ruas de Detroit, acreditou que se tratava de um novo Buick do ano modelo de 1949, até conseguiu enviar uma nota sobre isso para a imprensa. O que o protótipo estava fazendo nas vias públicas, o próprio Arrow dirigiu. Inicialmente, ninguém colocaria o E-Job em circulação, mas muitas das soluções implementadas nele mais tarde chegaram à produção em massa da gigante automobilística. Entre elas, vale a pena destacar a grade do radiador com lâminas verticais, que mais tarde se tornou a marca registrada da Buick. Luzes integradas nos paralamas traseiros, janelas hidráulicas, faróis ocultos e maçanetas embutidas nas portas. Se Arley e Arrow foi responsável pela aparência do inovador E-Job, o hardware foi projetado pelo engenheiro-chefe da divisão, Charles Shine. A dupla trabalhou de forma brilhante e, quando no início dos anos 50, os chefes da General Motors decidiram sacudir o público novamente, com outro carro do futuro, recorreram a eles. O próprio Arrow se concentrou no Lisabre com o índice de trabalho XP8, no qual ele incorporou todas as suas fantasias mais ousadas. Inspiradas nos sonhos de exploração espacial e no ritmo sem precedentes do desenvolvimento da aviação, o XP9 foi desenhado por uma pessoa completamente diferente, mas falaremos sobre ele um pouco mais tarde. O componente técnico de ambos os conceitos foi novamente assumido por Shane, que, após concluir o trabalho no projeto, começou a subir na escada corporativa da empresa e deixou seu cargo em Buick. O que Arrow havia construído era impressionante. Não devemos nos esquecer de que, naqueles anos, os customizadores não tinham a base técnica e de materiais que permitisse construir máquinas tão complexas pelo simples fato de que a quantidade de carrocerias era absurda. E a alta gerência da Arley deu carta branca total com todas as possibilidades financeiras e capacidades de produção resultantes. No entanto, a mesma alta gerência não só contava com pupilas dilatadas, suspiros no peito e aplausos na apresentação, mas também pretendia mostrar a seus clientes em potencial um carro de verdade, que pode ser comprado com dinheiro de verdade. Vamos voltar um pouco no tempo e passar para 12 anos antes dos eventos que estamos descrevendo. Ned Nichols, um operário de uma fábrica de papel da pequena cidade de Kaukauna, Wisconsin, ficou tão impressionado com um artigo de revista sobre Arley e Arrow e o E-Job que decidiu enviar a General Motors uma pilha de seus esboços, juntamente com uma carta de apresentação, na esperança de que esse fosse seu primeiro passo para realizar o proverbial sonho americano. Nichols não tinha educação formal, mas tinha suas próprias ideias sobre beleza no contexto dos veículos. No fim das contas, ele fez a coisa certa. Em 1941, Ned foi contratado e, mais tarde, nomeado projetista-chefe do XP300. Se a criação de Nichols se assemelhava a um carro de estrada do início dos anos 50, era apenas em comparação com o incrível Lisabre. A grade do radiador integrada ao para-choque, que lembrava um bico de barbeador elétrico, encontrava sua continuação nas laterais.
na forma de painéis que se estendiam até os arcos traseiros com uma frequência de brânquias cromadas, que cumpriam não apenas uma função estética. Os segmentos nos paralamas dianteiros eram responsáveis pela remoção do calor do espaço sob o capô, nas portas, para o acesso do ar externo à cabine, e nos paralamas traseiros, para o resfriamento dos freios. O para-brisa panorâmico baixo acrescentou impetuosidade à silhueta atarracada do carro, com um comprimento de quase 4,9 metros. A altura até o limite superior da moldura do vidro dianteiro era de apenas 1.350 mm, e os profissionais de marketing em várias exposições e em folhetos publicitários enfatizavam incessantemente como a linha da porta era baixa em comparação com a antropometria feminina. Alguns anos depois, a moldura em forma de gota da óptica dianteira tornou-se parte da identidade corporativa da Buick. Onde Nichols foi até o fim foi no desenho da popa. As aletas laterais desenvolvidas estavam alguns anos à frente do início do barroco de Detroit, e a parte central maciça do para-choque traseiro, fluindo suavemente para a terceira aleta entre as duas abas da tampa do compartimento de bagagem, juntamente com os tubos de escape deliberadamente enfatizados, referiam-se explicitamente aos caças a jato que estavam prestes a quebrar a barreira supersônica. Todo esse conjunto escultural era coroado por uma antena, que se estendia automaticamente acima do bico da hélice quando o receptor de rádio era ligado. O chassi era algo entre uma estrutura espacial e um corpo de suporte de carga feito de aço. Os painéis externos eram feitos de liga de alumínio moldada a quente. As portas não eram trancadas por travas convencionais, mas por longos pinos de aço operados hidraulicamente, o que proporcionava rigidez estrutural adicional. Graças ao uso extensivo de metal de asa, foi possível atingir um peso médio de pouco mais de 1.400 kg. Tradicionalmente, para a indústria automobilística americana, todas as coisas mais deliciosas estavam escondidas sob o capô. Nesse aspecto, Charles Shane pode até ter superado Ned Nichols em sua busca para superar o tempo. Ambos os conceitos eram movidos por um V8 de 215 polegadas cúbicas, 3,5 litros, de eixo inferior totalmente em alumínio com câmaras de combustão hemisféricas e uma taxa de compressão de 10:1. O diâmetro do cilindro era idêntico ao curso do pistão, com 3,25 polegadas. Conforme mostrado nos desenhos abaixo, as hastes de acionamento da válvula de escape cruzavam o eixo dos cilindros. Elas corriam entre os potes e os balancins eram montados paralelamente ao eixo de comando de válvulas. Complicado? Não o suficiente. O projeto foi ampliado por um superalimentador de acionamento Rhodes que fornece 1,35 bar de sobrepressão. Mas isso não é tudo. O carro era equipado com 2 sistemas completos de combustível. No modo silencioso, os cilindros eram abastecidos com gasolina comum da coluna e, quando o acelerador era usado de forma mais agressiva, o motor mudava para metanol puro, para o qual havia um tanque separado. Ambos os sistemas alimentavam o motor por meio de seu próprio carburador Bendix de câmara dupla. No Dinostage durante os testes, os engenheiros conseguiram obter 335 HP de 215 polegadas cúbicas, ou seja, 1,55 mares por polegada cúbica. Naquela época, a maior potência específica entre os motores americanos de estoque era o 331 Firepower da Chrysler Corporation, 0,54 HP por polegada cúbica. Acredita-se que esses números refletem de forma mais convincente o fato de que não foram apenas os designers e os profissionais de marketing que superaram o tempo com o XP300. O V8 pequeno para os padrões americanos era equipado com um Dynaflow automático reforçado de 2 estágios. É claro que o carro com uma droga tão impressionante sob o capô tinha que ser desacelerado por freios bastante eficazes. A largura de seus tambores quebrou todos os recordes do setor, e em cada uma das rodas foi instalado um par de mecanismos com 2 pastilhas. Ao mesmo tempo, as nervuras dos tambores dianteiros foram dispostas na diagonal, o que proporcionou um melhor resfriamento. Se os dispositivos dianteiros foram montados no cubo, os traseiros foram montados na caixa de câmbio, graças ao que foi possível reduzir o peso não suspenso. Será que alguém pensou nisso em 1951 fora das pistas de corrida? A suspensão dianteira foi realizada em torções e 2 braços cruzados, a suspensão traseira foi baseada no esquema de Dion com molas helicoidais. Além disso, o carro foi equipado com 4 suportes hidráulicos estacionários, substituindo os macacos. O sistema hidráulico também era responsável pela abertura do capô, pela operação das brânquias que forneciam ar para a cabine, pelo levantamento das janelas e pelo ajuste dos assentos da caçamba, com a possibilidade de bombear segmentos individuais. Em contraste com a exuberância do exterior em branco Vênus, o interior era lacônico e funcional. O lugar mais importante no laboratório sobre rodas era ocupado por vários dispositivos que permitiam monitorar os sistemas do carro. Um amplo arsenal de mostradores incluía um velocímetro, combinado com um tacômetro em um despertador, medidores de nível de combustível em ambos os tanques, medidores de pressão e de nível de óleo no motor e na caixa de câmbio,
câmbio, voltímetro e medidor de temperatura do líquido de arrefecimento, um cronômetro e um sensor de pressão absoluta no coletor de admissão completavam o conjunto. Também vale a pena observar a coluna de direção, ajustável em altura, e a presença de cintos de segurança opcionais naqueles anos. Conforme mencionado acima, ambos os conceitos não foram criados apenas para eventos temáticos em turnê da costa oeste para a costa leste, onde se tornaram o destaque do programa e o centro da atenção do público todas as vezes. Eles também foram explorados. Arley Earl viajava quase diariamente em um Lee Sabre, e Charles Shane percorreu mais de 10.000 milhas em um Buick e o acelerou, pessoalmente a 177 km/h 110 mph. O recorde do XP300 foi de 140 mph 225 km/h, que foi atingido pelo gerente-geral da divisão, Ivan Willis. Em 1964, o carro foi meticulosamente restaurado e transferido para o Museu Sloan, em Michigan, onde permanece até hoje. A propósito, tanto o Lee Sabre quanto o XP300 foram segurados por $1 milhão cada. O Buick XP300 é um exemplo verdadeiramente único do pensamento de engenheiros que tinham as mãos completamente livres e da criatividade, de artistas que podiam criar sem levar em conta as tendências predominantes e os padrões corporativos. Ambos foram capazes de sonhar, olhando muito além do horizonte e, o mais importante, foram capazes de trabalhar com o que estava disponível naquele momento. Talvez seja melhor que o carro não tenha sido planejado para ser lançado em série. Laboratórios sobre rodas, por definição, não podem ser produzidos em massa. E para dizer se o projeto com o índice XP9 poderia ter se tornado financeiramente bem-sucedido, na verdade, eu gostaria de dizer o mínimo. Simplesmente porque nem todos os sonhos podem receber um equivalente monetário. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante mundo do Buick XP300. Este carro não é apenas uma obra-prima da engenharia, mas também um testemunho do que pode ser alcançado quando se dá liberdade aos engenheiros para explorar sua criatividade. O XP300, com seu design inovador e tecnologia avançada, representa um marco na história automotiva. Ao permitir que os engenheiros trabalhem sem restrições, conseguimos resultados surpreendentes que desafiam as convenções. Esperamos que você tenha se inspirado por essa história e que ela sirva como um lembrete do poder da inovação. Obrigado por assistir.